Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, onde uma viúva recebe uma carta misteriosa de um milionário. Um romance antigo do passado está de volta. Ela fica em choque. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo, continuando. O vento salgado do mar açoitava as janelas da casa de Helena Vilar, enquanto ela observava, com olhos distantes, as ondas quebrarem na praia de São Clemente. Seus dedos enrugados acariciavam distraidamente a xícara de chá de hortelã que esfriava sobre a mesa de centro, enquanto o ranger suave da cadeira de balanço marcava o ritmo monótono de mais uma tarde solitária. O relógio na parede, herança. De tempos mais movimentados, tic-tocava como se contasse não apenas as horas, mas também os suspiros contidos de uma mulher que, aos 63 anos, havia se acostumado a viver nos sussurros do silêncio. Naquela tarde específica, algo no ar parecia diferente. Talvez fosse o tom peculiarmente violeta do céu, ou talvez fosse apenas sua imaginação pregando peças, como costumava fazer nos dias em que a solidão pesava mais. Helena se levantou, ajeitando o vestido florido que tinha conhecido dias melhores, e caminhou até a varanda. O assoalho de madeira antiga protestou sob seus pés, como se também sentisse o peso dos anos. Senhora Helena! Senhora Helena! A voz estridente de Dona Zulmira, sua vizinha há mais de 2 décadas, cortou o ar como uma navalha afiada. O carteiro deixou uma correspondência para a senhora. Parece importante. Helena franziu a testa intrigada. Fazia tempo que sua caixa de correio só recebia contas e folhetos promocionais. Desceu os degraus da varanda com cuidado, sentindo o coração acelerar inexplicavelmente. Em suas mãos, um envelope de papel artesanal selado com cera vermelha parecia deslocado no tempo, como se tivesse atravessado décadas para chegar até ali. "Que carta mais chique, Dona Helena!" exclamou Zulmira, os olhos brilhando de curiosidade. "Deve ser coisa importante." Helena apenas assentiu, distraída, seus olhos fixos no brasão estrangeiro impresso na cera. Gabriel M.T.S. O nome reverberou em sua memória como um sino distante, fazendo suas mãos tremerem levemente. Murmurou uma desculpa educada para Zulmira e voltou para dentro de casa, sentindo-se subitamente zonza. Sentada em sua poltrona preferida, aquela que ainda guardava o cheiro suave do cachimbo de Ernesto, Helena contemplou o envelope por longos minutos. Suas mãos traçavam os contornos do papel artesanal como se pudessem decifrar seu conteúdo pelo tato. O nome no remetente a transportava para um verão distante, para uma gráfica pequena onde o cheiro de tinta fresca se misturava com o aroma do café forte, e onde um par de olhos verdes a observava com uma intensidade que ela nunca havia esquecido. Completamente. Com dedos trêmulos quebrou o selo de cera. O papel creme, pesado e elegante, desdobrou-se como asas de uma borboleta em suas mãos. A caligrafia era firme, masculina, mas tinha uma delicadeza que a surpreendeu. Querida Helena, o tempo é um poeta travesso que às vezes nos prega peças curiosas. Vi sua entrevista sobre a importância das correspondências manuscritas e algo em seu olhar, na forma como falava sobre cartas guardadas e palavras não ditas, me fez voltar àquele verão de 1983. Helena precisou parar de ler. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Aquele verão, como poderia esquecer? Ela, uma jovem idealista de 21 anos, imprimindo boletins culturais numa gráfica modesta, e ele, o estagiário silencioso que a observava, como se ela fosse um poema que ele tentava decifrar. Respirou fundo e continuou a leitura. Gabriel havia se tornado um magnata editorial, mas agora estava aposentado na Toscana, dedicando-se a um projeto peculiar, uma fundação para a preservação de cartas históricas. E ali, entre palavras cuidadosamente escolhidas, estava um convite que fez seu mundo girar. Ele a queria em Siena, para ajudá-lo com o acervo inaugural. "Não estou te pedindo um amor", dizia a carta em seu final, "mas talvez um recomeço que o tempo não teve coragem de nos dar." Helena deixou a carta cair em seu colo, sentindo o peso de cada palavra. Lembrou-se de Ernesto,
Seu marido falecido há 6 anos. Um homem bom, mas distante, que havia partido deste mundo tão silenciosamente quanto vivera ao seu lado. Pensou em seus filhos, todos ocupados demais com suas próprias vidas, para notar que sua mãe ainda era uma mulher com sonhos e desejos. Levantou-se abruptamente, caminhando até seu quarto. No fundo do guarda-roupa havia uma caixa de madeira, entalhada onde guardava suas memórias mais preciosas. Com mãos agora firmes, abriu-a. Entre fotografias amareladas e bilhetes antigos, encontrou algo que havia esquecido. Uma carta que ela mesma escrevera em 1983, endereçada ao estagiário, de olhos verdes, uma carta que nunca teve coragem de entregar. Sentou-se na beira da cama e releu suas próprias palavras de 40 anos atrás. Se você tivesse coragem de falar, talvez eu tivesse coragem de ouvir. O papel estava amarelado, mas a tinta ainda era perfeitamente legível, como se tivesse sido escrita ontem. Um ruído na sala a sobressaltou. Era apenas o telefone tocando. Na tela do aparelho, o nome de sua filha mais velha, Beatriz, piscava insistentemente. Helena hesitou por um momento, olhando da carta de Gabriel para o telefone, como se estivesse diante de uma encruzilhada do destino. Antes que pudesse atender, a secretária eletrônica captou a mensagem. Mãe, precisamos conversar. É importante. Liga para mim assim que puder. O tom de urgência na voz de Beatriz fez Helena estremecer. Mas havia algo mais em seu peito agora. Uma inquietação antiga, um desejo adormecido que começava a despertar. Olhou para seu reflexo no espelho da penteadeira. Os cabelos grisalhos bem arrumados, as rugas que contavam histórias de risos e lágrimas, os olhos que ainda guardavam sonhos não realizados. A carta de Gabriel pesava em suas mãos como um futuro possível. A diferença de idade, ele sendo quase 20 anos mais jovem, deveria assustá-la, mas inexplicavelmente não assustava. O que a assustava era a possibilidade de, mais uma vez, deixar a vida passar sem ter coragem de vivê-la por inteiro. O telefone voltou a tocar mais insistente desta vez. Helena olhou para a carta uma última vez antes de guardá-la de volta na caixa de madeira. Mas algo havia mudado. O ar parecia mais leve, como se uma janela tivesse sido aberta em um quarto há muito, fechado. Em seu peito, um coração que há tanto tempo batia no compasso da rotina, começava a ensaiar um novo ritmo. Enquanto caminhava para atender o telefone, Helena não sabia que estava prestes a receber uma notícia que mudaria completamente o rumo de sua história. Não sabia que teria que escolher entre o chamado de um amor do passado e as amarras do presente. Não sabia que estava prestes a descobrir que o amor, assim como as cartas antigas, às vezes precisa de tempo para revelar seus segredos mais profundos. A voz de Beatriz soava estranha ao telefone, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Mãe, preciso te ver pessoalmente. Tem como você vir até São Paulo essa semana? Helena sentiu um aperto no peito ao perceber o tremor contido na voz da filha. Havia anos que Beatriz não pedia sua presença com tanta urgência. Claro, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Helena tentou manter a voz firme, enquanto seus olhos involuntariamente buscavam a caixa de madeira onde havia guardado a carta de Gabriel minutos antes. Prefiro conversar pessoalmente, mãe. Por favor. A forma como Beatriz enfatizou o por favor fez Helena estremecer. Sua filha sempre fora a forte da família, a que assumiu as rédeas de tudo após a morte de Ernesto. Vê-la vulnerável era algo raro e perturbador. Após desligar o telefone, Helena permaneceu imóvel por alguns instantes, sentindo o peso das decisões não tomadas sobre seus ombros. A carta de Gabriel parecia pulsar dentro da caixa de madeira, como um coração secreto guardando promessas de uma vida diferente. Mas agora, o chamado de sua filha a puxava de volta à realidade de suas responsabilidades. Com passos lentos, caminhou até a cozinha e começou a preparar um chá, um ritual que sempre a ajudava a organizar os pensamentos. O aroma de camomila preencheu o ambiente, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Através da janela,
Podia ver o mar agitado de São Clemente, suas ondas espumantes lembrando-a das reviravoltas da vida. O som da campainha a arrancou de seus pensamentos. Era Zulmira novamente, desta vez com um prato de biscoitos caseiros e olhos transbordando de curiosidade. Vim ver se está tudo bem, dona Helena. A senhora ficou tão perturbada com aquela carta. Helena forçou um sorriso, convidando a vizinha para entrar. Enquanto servia o chá em xícaras de porcelana herdadas de sua mãe, pensou em como a vida em cidade pequena tornava impossível manter segredos. Logo, toda São Clemente saberia sobre a misteriosa correspondência. Sabe, Zulmira, Helena começou, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos, como um vento que muda de direção sem aviso. A vizinha assentiu, sorvendo seu chá com delicadeza estudada. E essa carta trouxe boas surpresas? Helena hesitou, seus dedos brincando com a borda da xícara. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia completamente? Como falar sobre um homem mais jovem que guardou a memória dela por 40 anos? Sobre um convite para atravessar o oceano em busca de um recomeço? Trouxe lembranças, respondeu finalmente, optando pela meia-verdade. E minha filha Beatriz acabou de ligar pedindo que eu vá a São Paulo esta semana. São Paulo? Zulmira arregalou os olhos. A senhora que mal sai de casa há anos, agora recebe cartas misteriosas e vai viajar? O que está acontecendo, dona Helena? A pergunta pairou no ar como fumaça, densa e insistente. Helena se levantou e caminhou até a janela, observando as gaivotas que dançavam no céu da tarde. Sua mente vagou até Siena, imaginando suas ruas antigas e o homem de olhos verdes que a esperava lá, com suas cartas históricas e promessas veladas de um futuro diferente. Às vezes, Zulmira, a vida nos força a escolher entre o que sempre fomos e o que poderíamos ser. Helena se voltou para a amiga, notando a preocupação genuína em seu rosto. E nem sempre é uma escolha fácil. Naquela noite, após Zulmira partir, Helena retirou a carta de Gabriel da caixa mais uma vez. Releu cada palavra, deixando-se envolver pela possibilidade que cada frase carregava. Em seguida, ligou para Beatriz e confirmou que chegaria a São Paulo em 2 dias. Enquanto arrumava uma pequena mala, suas mãos tremiam levemente. Não era apenas a preocupação com a filha que a perturbava, era a sensação de estar à beira de algo maior que ela mesma. Guardou a carta de Gabriel entre suas roupas, como um talismã secreto. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando Helena acordou. Preparou-se com um cuidado especial, escolhendo um vestido azul marinho que há anos não usava. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ver além das marcas do tempo em seu rosto. Viu a mulher que ainda sonhava, que ainda desejava, que ainda tinha histórias para viver. O táxi chegou pontualmente às 7 horas. Enquanto guardava sua mala no porta-malas, Helena viu Zulmira aparecer em sua varanda, acenando com um lenço como em cenas de filme antigo. Outras janelas começavam a se abrir na rua, vizinhos curiosos observando a partida incomum da viúva do seu Ernesto. Durante a viagem até a rodoviária, Helena manteve os olhos fixos na paisagem que passava. São Clemente, com suas casas coloridas, e seu mar eternamente inquieto, parecia diferente naquela manhã. Ou talvez fosse ela quem estivesse diferente. Na rodoviária, enquanto esperava seu ônibus, Helena pegou o celular e, num impulso, pesquisou o nome de Gabriel M. Thiers. Dezenas de resultados apareceram. Reportagens sobre sua carreira meteórica no mundo editorial, fotos em eventos importantes e notícias mais recentes sobre seu afastamento repentino após uma série de escândalos envolvendo sua ex-companheira. Uma foto em particular chamou sua atenção. Gabriel em um evento literário em Florença, 2 anos atrás. Seus cabelos agora grisalhos nas têmporas, mas os olhos continuavam os mesmos de 1983, verdes e profundos como um mar distante. Helena sentiu seu coração acelerar ao notar que mesmo nas fotos mais recentes, ele mantinha aquele ar contemplativo que tanto a intrigara na juventude. O alto-falante anunciou seu ônibus. Helena guardou o celular na bolsa
e levantou-se, sentindo o peso de cada passo em direção à plataforma de embarque. Não sabia o que Beatriz precisava lhe contar com tanta urgência, nem sabia se teria coragem de aceitar o convite de Gabriel. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava se movendo em direção a algo, em vez de apenas existir no lugar onde a vida a havia deixado. O ônibus partiu, deixando para trás São Clemente e suas certezas conhecidas. Helena acomodou-se em seu assento, tirou a carta de Gabriel do bolso e começou a relê-la mais uma vez. Foi quando notou algo que não havia percebido antes. No canto inferior do papel, quase imperceptível, havia uma pequena frase escrita à mão. Algumas coragens precisam de 40 anos para florescer. Suas mãos tremeram ao guardar a carta. Através da janela do ônibus, o céu da manhã se abria em tons de rosa e dourado, como se o próprio universo estivesse conspirando para pintar novos horizontes. Helena fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em muito tempo sonhar com possibilidades. São Paulo recebeu Helena com sua habitual indiferença metropolitana. O céu cinzento e a garoa fina contrastavam drasticamente com o azul intenso de São Clemente, fazendo-a apertar o casaco contra o corpo enquanto esperava o táxi na saída da rodoviária. O endereço de Beatriz, anotado num papel amassado, tremeu em suas mãos, não pelo frio, mas pela apreensão que crescia em seu peito. O apartamento da filha ficava num prédio elegante em Pinheiros, cercado por árvores que tentavam desesperadamente sobreviver entre o concreto. Helena respirou fundo antes de tocar a campainha, tentando controlar o tremor em suas mãos. A porta se abriu, revelando uma Beatriz diferente da que ela se lembrava. Mais pálida, mais magra, com olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar completamente. Mãe, Beatriz abraçou Helena com uma força incomum, como se buscasse ancoragem. Que bom que você veio. Dentro do apartamento, o silêncio pesava mais que as palavras não ditas. Helena observou a filha preparar café com movimentos mecânicos, notando como suas mãos tremiam levemente ao segurar a garrafa. Térmica. Algo estava profundamente errado. Beatriz, por favor. Helena finalmente quebrou o silêncio. O que está acontecendo? Sua filha sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, as mãos envolvendo a xícara de café, como se buscasse calor. Mãe, Sua voz falhou. Descobri um câncer. Estágio avançado. O mundo pareceu congelar naquele instante. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da cozinha. Sua primogênita, sua menina forte, a que sempre cuidou de todos. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Os médicos... Beatriz continuou, sua voz agora mais firme, como se tivesse ensaiado cada palavra. Eles dizem que tenho chances, mas será uma batalha difícil. Precisarei de ajuda com as crianças, com a casa. Ela hesitou. Precisarei de você, mãe. Helena estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os da filha. Sentiu o papel da carta de Gabriel queimar em seu bolso, como se lembrasse sua presença em um momento tão crucial. O destino, pensou ela, tinha um senso de humor peculiar. É claro que ficarei com você, minha filha. As palavras saíram naturalmente, mesmo enquanto seu coração se dividia entre o dever maternal e os sonhos recém-despertados. Naquela noite, depois que Beatriz finalmente adormeceu, Helena sentou-se na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Tirou a carta de Gabriel do bolso, relendo-a à luz fraca da varanda. As palavras pareciam diferentes agora, como se tivessem sido escritas em outro universo, onde sua filha não precisava dela desesperadamente. Com mãos trêmulas, pegou seu celular e começou a digitar um e-mail para Gabriel. O endereço estava no rodapé da carta. Parou várias vezes, apagou, recomeçou. Como explicar que o destino havia escolhido aquele momento específico para entrelaçar suas vidas novamente? Como dizer que seu coração estava sendo puxado em direções opostas? Querido Gabriel, escreveu finalmente. Sua carta chegou como um sopro de primavera em meu outono, mas a vida, em sua sabedoria às vezes cruel,
Escolheu este momento para me lembrar que algumas estações não podem ser puladas. Antes que pudesse continuar, ouvi um gemido vindo do quarto. Beatriz estava tendo outro episódio de dor. Helena guardou o celular rapidamente, correndo para acudir à filha. Enquanto segurava sua mão e sussurrava palavras de conforto, pensou em como o amor tinha muitas faces, muitas formas de nos desafiar. Os dias seguintes passaram num borrão, de consultas médicas, exames e conversas com especialistas. Helena observava sua filha enfrentar cada notícia com uma coragem que partia seu coração. Beatriz sempre fora assim, forte demais para seu próprio bem, carregando o mundo nos ombros desde menina. Uma tarde, enquanto organizava os medicamentos de Beatriz, Helena encontrou um álbum de fotografias antigo. Sentou-se no chão do quarto e começou a folheá-lo, deixando as memórias lavarem sua alma cansada. Fotos de Beatriz criança, correndo na praia de São Clemente, seu sorriso despreocupado iluminando cada página. Fotos dela adolescente, séria e determinada, já mostrando a força que a caracterizaria na vida adulta. Uma foto em particular chamou sua atenção. Ela mesma, jovem e radiante, segurando Beatriz recém-nascida. Ao fundo, podia-se ver a antiga gráfica onde trabalhara naquele verão de 1983. Helena sentiu seu coração apertar. Na foto, através da janela da gráfica, podia-se ver um vulto desfocado que ela sabia ser Gabriel, observando a cena de longe. Que foto bonita, mãe! A voz de Beatriz a surpreendeu. Sua filha estava parada na porta, apoiada no batente, parecendo ainda mais frágil na luz do fim de tarde. É de quando você nasceu, Helena respondeu, fazendo espaço para que Beatriz se sentasse ao seu lado. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Beatriz pegou a foto, estudando-a com atenção. Quem é o homem na janela? Nunca notei ele antes. Helena sentiu seu coração acelerar. Uma história antiga, respondeu vagamente, mas algo em... Sua voz deve ter denunciado mais do que pretendia. Mãe, Beatriz a olhou com intensidade. Tem algo que você quer me contar? O momento pesou entre elas como cristal prestes a quebrar. Helena pensou na carta guardada em sua bolsa, nas palavras de Gabriel sobre recomeços, na vida que poderia ter tido, na vida que ainda poderia ter. Mas olhando para sua filha, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte, percebeu que algumas escolhas já estavam feitas antes mesmo de serem apresentadas. Não, minha filha, respondeu suavemente, guardando a foto no álbum. Não há nada para contar. Naquela noite, depois que Beatriz adormeceu, Helena finalmente terminou o e-mail para Gabriel. Contou sobre a doença da filha, sobre a impossibilidade de ir a Siena, sobre como o destino às vezes escolhe nossos caminhos por nós. Suas palavras eram sinceras, mas cada uma delas doía como uma pequena morte. Talvez, escreveu no final, algumas histórias não foram feitas para serem vividas, mas para nos lembrar que ainda somos capazes de sonhar. Antes de enviar, Helena abriu a carta de Gabriel uma última vez. A frase no canto inferior do papel. Algumas coragens precisam de 40 anos para florescer. Agora parecia carregar um significado diferente. Às vezes, pensou ela, a maior coragem está em saber quando não partir. O que Helena não sabia, enquanto seu dedo hesitava sobre o botão de enviar, era que Gabriel já estava a caminho do Brasil, e que o destino, esse poeta travesso como ele mesmo o chamara, ainda tinha alguns versos para escrever em sua história. Gabriel levantou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Helena através do reflexo na janela. Vim para dizer que ainda há tempo, que talvez o destino tenha seus próprios planos para nós. Mas eu não posso, Helena começou, sua voz quebrando. Beatriz precisa de mim agora. E é exatamente por isso que ele deveria ficar. Beatriz, disse suavemente, surpreendendo a todos. Não em outro país, não em Siena, mas aqui. Mãe, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Talvez seja a hora de permitir que alguém cuide de você também. Helena sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar na parede. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente como um sino distante. Como sua filha, em meio à sua própria batalha pela vida,
podia ver com tanta clareza o que ela mesma tentava negar. Tenho um apartamento aqui em São Paulo, Gabriel falou, sua voz calma, mas determinada. Posso administrar a fundação à distância por um tempo. As cartas antigas não vão a lugar nenhum, mas alguns momentos... Ele fez uma pausa significativa. Alguns momentos precisam ser vividos no presente. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do interfone. Era o médico de Beatriz, chegando para uma visita domiciliar programada. A realidade do presente invadiu novamente o apartamento, lembrando a todos que algumas decisões não podem ser tomadas apenas pelo coração. Preciso me deitar um pouco antes do médico chegar, Beatriz disse, levantando-se com cuidado. Antes de sair da sala, parou ao lado de Gabriel. Obrigada por não desistir dela. Então, virando-se para a mãe. E obrigada por sempre ter colocado a gente em primeiro lugar. Mas agora, mãe, talvez seja a hora de você se permitir ser feliz também. Quando ficaram sozinhos na sala, Helena e Gabriel se olharam como se vissem um ao outro pela primeira vez. O tempo havia mudado seus rostos, mas algo em seus olhares permanecia igual àquele verão distante. Não vim para complicar sua vida, Gabriel disse suavemente. Vim porque depois de ler sobre sua filha, percebi que algumas histórias precisam ser reescritas, não abandonadas. Helena sentiu lágrimas silenciosas correrem por seu rosto. Como você pode ter certeza? Depois de tanto tempo, porque cada carta que preservei na fundação me ensinou que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Ele respondeu, dando um passo em sua direção. E porque quando li seu e-mail, percebi que não poderia deixar você enfrentar isso, sozinha. O som da campainha anunciou a chegada do médico, interrompendo o momento. Helena rapidamente enxugou as lágrimas, tentando recompor-se. Preciso... Eu sei, Gabriel a interrompeu gentilmente. Vou embora agora, mas não vou para... longe? Não desta vez. Enquanto o observava partir, Helena sentiu algo diferente crescer em seu peito. Não era mais apenas a dor da escolha entre o dever e o desejo, mas talvez a possibilidade de que, às vezes, o destino nos apresenta caminhos que permitem realizar. Ambos. O médico entrou cumprimentando-a educadamente, alheio ao drama que acabara de se desenrolar naquela sala. Helena o conduziu até o quarto de Beatriz, seu coração batendo num ritmo novo, como se finalmente tivesse encontrado uma melodia há muito perdida. Mas enquanto abria a porta do quarto, seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Gabriel. Algumas coragens precisam de 40 anos para florescer. Outras precisam apenas de um momento de verdade. Estarei aqui, Helena, pelo tempo que for necessário. O que Helena não sabia enquanto guardava o celular no bolso e entrava no quarto de Beatriz era que sua história com Gabriel estava apenas começando e que, às vezes, o destino escolhe os momentos mais improváveis para nos mostrar que o amor, assim como as cartas antigas, tem o poder de atravessar o tempo e transformar vidas. As semanas que se seguiram trouxeram uma nova rotina ao apartamento em Pinheiros. Helena dividia seus dias entre os cuidados com Beatriz e as visitas discretas de Gabriel, que havia se tornado uma presença constante, embora silenciosa, em suas vidas. Ele aparecia sempre com um livro debaixo do braço ou com alguma carta, antiga que havia descoberto em suas pesquisas, transformando as tardes de tratamento em momentos de descobertas e histórias. Naquela tarde em particular, enquanto Beatriz descansava após mais uma sessão de quimioterapia, Helena encontrou Gabriel na varanda do apartamento, observando a cidade que começava a se iluminar no crepúsculo. Ele segurava um envelope amarelado, com um cuidado que ela já reconhecia como próprio de quem lida com memórias frágeis. Encontrei algo que você precisa ver, ele disse, sem se virar. Sua voz tinha aquele tom suave que fazia o coração de Helena bater mais forte, mesmo depois de todas essas semanas. É uma carta que estava no arquivo da antiga gráfica onde nos conhecemos. Helena se aproximou, sentindo o perfume suave de sua colônia misturar-se com o ar úmido de São Paulo. Gabriel estendeu o envelope para ela, seus dedos roçando levemente nos dela durante a entrega. É de 1983, ele continuou. Uma carta sua que nunca foi enviada.
O choque fez Helena recuar um passo. Em suas mãos, reconheceu sua própria caligrafia, mais jovem e impetuosa. Para o estagiário de olhos verdes. Era a carta que ela havia guardado por tanto tempo em sua caixa de madeira em São Clemente. Mas esta era diferente. Era um rascunho anterior, com palavras riscadas e reescritas, revelando toda a intensidade de seus sentimentos daquela época. Como você... Ela começou, sua voz tremendo. Estava arquivada junto com outros documentos da gráfica, Gabriel explicou, finalmente se virando para encará-la. Quando comprei a empresa, anos depois, todos os arquivos vieram junto. Nunca tive coragem de abrir este envelope até hoje. Helena desdobrou o papel com cuidado, sentindo o peso de 40 anos nas palavras que ela mesma havia escrito. Querido desconhecido de olhar profundo, há tantas coisas que gostaria de dizer, tantos silêncios que gostaria de preencher. Mas como explicar que seu olhar me faz sentir vista pela primeira vez? Como dizer que cada manhã, ao chegar na gráfica, procuro primeiro por você, mesmo sabendo que deveria estar focada apenas no trabalho? As palavras continuavam, revelando uma Helena jovem e apaixonada que ela quase havia esquecido que existira. Uma Helena que sonhava com possibilidades, que acreditava no poder transformador do amor. Por que você nunca me entregou a carta? Gabriel perguntou suavemente, sua mão encontrando a dela sobre o parapeito da varanda. Porque descobri que estava grávida de Beatriz, Helena respondeu, sua voz carregada de emoções há muito contidas. E então? Então a vida escolheu por mim. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo barulho da cidade lá embaixo, com suas histórias infinitas de amores possíveis e impossíveis. Gabriel entrelaçou seus dedos nos dela, um gesto tão simples e tão profundamente íntimo que fez Helena prender a respiração. Mas agora, ele disse, sua voz baixa mas firme, agora a vida está nos dando uma nova escolha. Gabriel. Helena começou, mas foi interrompida por um som vindo do quarto de Beatriz. Sua filha estava chamando. Vá, ele disse, soltando sua mão gentilmente. Eu entendo. Helena correu para o quarto, encontrando Beatriz acordada e com um brilho diferente nos olhos. Mãe, ela disse, sentando-se na cama com um esforço que tentou disfarçar. Precisamos conversar sobre você e Gabriel. Não há o que conversar, filha. Helena tentou desviar, ajeitando os travesseiros atrás de Beatriz. Agora o importante é sua recuperação. Não, mãe. Beatriz segurou sua mão com uma força surpreendente. O importante é você entender que não precisa escolher entre mim e sua felicidade. Eu vejo como seus olhos brilham quando ele está por perto. Vejo como você sorri mais, como parece mais viva. Helena sentou-se na beira da cama, sentindo o peso das palavras de sua filha. Mas você precisa de mim. Sim, preciso, Beatriz, concordou. Mas preciso da minha mãe inteira feliz vivendo plenamente. Não de alguém que adiou a própria vida por tanto tempo, que esqueceu como é ser feliz. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta do quarto, segurando uma xícara de chá para Beatriz. O olhar que trocou com Helena estava cheio de promessas, não ditas, de possibilidades ainda não exploradas. Trouxe seu chá de camomila com mel, ele disse para Beatriz, colocando a xícara na mesa de cabeceira. Como você sempre pede. Beatriz sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Viu, mãe? Ele já sabe exatamente como eu gosto do meu chá. Acho que isso significa alguma coisa, não? Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Mas desta vez, não eram lágrimas de tristeza ou conflito. Eram lágrimas de reconhecimento. Reconhecimento de que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ter muitas formas e que cuidar de si mesma não significava abandonar aqueles que amava. Gabriel se aproximou parando ao lado de Helena. Sem dizer uma palavra, colocou a mão em seu ombro. Um gesto simples que carregava o peso de 40 anos de espera, de palavras não ditas, de chances não tomadas. Algumas histórias, Beatriz disse, suavemente observando os dois, merecem um final feliz, mesmo que esse final demore 40 anos para acontecer. O que nenhum deles sabia naquele momento
era que o destino ainda reservava uma última surpresa, uma que mudaria para sempre o rumo daquela história de amor tardia. Na bolsa de Gabriel, uma carta ainda não revelada aguardava o momento certo para emergir. Uma carta que provaria que alguns amores são fortes o suficiente para sobreviver não apenas ao tempo, mas também às mais difíceis provações. A carta, que Gabriel carregava em sua pasta, veio à tona numa tarde de domingo, quando o sol de inverno paulistano finalmente conseguiu romper as nuvens que há dias cobriam a cidade. Helena estava organizando os medicamentos de Beatriz quando ele chegou, sem aviso prévio, com uma expressão que ela nunca havia visto em seu rosto. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz mais grave que o normal. "Todos nós." Beatriz estava na sala, envolta em um cobertor grosso, folheando uma das antigas coletâneas de cartas que Gabriel havia trazido para distraí-la durante o tratamento. Seus olhos, embora cansados, mantinham aquele brilho de curiosidade que nem mesmo a doença conseguira apagar. "Aconteceu alguma coisa?" Helena perguntou, sentindo seu coração acelerar, ao notar como as mãos de Gabriel tremiam levemente enquanto ele retirava um envelope de sua pasta. "Recebi isto ontem", ele começou, sentando-se ao lado de Beatriz no sofá. "É uma carta da minha ex-companheira Lucia. Ela está voltando da Suíça com nossa filha." O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. A menção de uma filha, uma informação, que Gabriel nunca havia compartilhado, caiu como uma bomba no frágil equilíbrio que haviam construído nas últimas semanas. "Você tem uma filha?" A voz de Beatriz saiu mais forte do que o normal, misturando surpresa com algo que soava quase como divertimento. Gabriel assentiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos num gesto de evidente nervosismo. "Marina, 16 anos. Ela não sabe sobre você, Helena. Sobre nós. Sobre nada disso." Helena sentou-se lentamente numa poltrona, sentindo o peso de mais esta revelação. "Por que você nunca me contou?" "Porque Marina foi o motivo pelo qual me afastei do mundo editorial", ele explicou, sua voz carregada de emoção. "Quando Lucia decidiu se mudar para a Suíça com ela há 2 anos, algo dentro de mim quebrou. Foi quando decidi criar a fundação, me dedicar a preservar histórias de amor que o tempo não conseguiu apagar. Como a nossa", Helena murmurou, mais para si mesma do que para os outros. "Sim", Gabriel concordou, levantando-se para se aproximar dela. "Como a nossa. Mas agora, Lucia quer voltar. Diz que Marina precisa do pai que cometeu um erro ao partir." "E você?" Beatriz interrompeu, sua voz surpreendentemente firme. "O que você quer?" Gabriel olhou para Helena, seus olhos verdes carregando 40 anos de certezas não ditas. "Quero construir algo novo, algo verdadeiro, mas preciso ser honesto com todos os envolvidos." Foi nesse momento que Beatriz fez algo inesperado. Começou a rir, um riso suave, quase musical, que há semanas não era ouvido naquele apartamento. "Desculpem", ela disse, enxugando lágrimas dos olhos, "mas vocês não percebem? É perfeito." "Perfeito?" Helena e Gabriel perguntaram em uníssono, confusos. "Sim." Beatriz se ajeitou no sofá, seus olhos brilhando com uma energia nova. "Pensem bem. Uma adolescente que precisa se reconectar com o pai, uma mulher que precisa aprender a viver seu próprio amor, e eu preciso de todas as mãos possíveis nessa batalha que estou travando." Helena sentiu seu coração apertar ao ouvir a filha falar de sua doença com tanta naturalidade. Mas havia algo mais nas palavras de Beatriz, uma sabedoria que parecia transcender sua idade, sua condição, tudo. "O que você está sugerindo?" Gabriel perguntou, sua voz tremendo levemente. "Estou sugerindo que talvez seja a hora de pararmos de ter medo do amor em todas as suas formas", Beatriz respondeu, estendendo a mão para segurar a de sua mãe. "Mãe, você sempre cuidou de todos. Nós? Agora que tal deixar mais pessoas ajudarem a cuidar?" Helena olhou para sua filha, depois para Gabriel, sentindo algo mudar dentro de seu peito. Era como se uma porta que estivera trancada por décadas finalmente começasse a se abrir. "Mas e Marina?"
Ela perguntou, sua voz baixa. Uma adolescente de 16 anos. Como ela vai reagir a tudo isso? Gabriel se ajoelhou em frente à poltrona de Helena, tomando suas mãos nas dele. Marina é mais forte e mais sábia do que imaginamos. Na última vez que conversamos por vídeo, sabe o que ela me disse? Que queria me ver feliz de verdade, não apenas conformado. Como sua filha. Helena sorriu para Beatriz, que assentiu em concordância. Exatamente, Gabriel continuou. E talvez seja a hora de criarmos nossa própria história, uma que inclua todos nós. Foi nesse momento que o telefone de Beatriz tocou. Era seu médico, com os resultados dos últimos exames. Helena sentiu seu coração parar por um instante, mas sua filha atendeu, com uma calma surpreendente. Enquanto Beatriz conversava ao telefone, Helena e Gabriel permaneceram em silêncio, suas mãos ainda entrelaçadas, como se aquele contato fosse uma âncora em meio à tempestade de emoções que os cercava. Bem, Beatriz disse após desligar, um sorriso enigmático em seu rosto. Parece que o universo realmente está conspirando a nosso favor. O que o médico disse? Helena perguntou, seu coração acelerando. Disse que o tratamento está funcionando melhor do que o esperado. Beatriz respondeu, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. E que talvez eu possa começar a pensar em retomar algumas atividades normais em breve. O apartamento pareceu se encher de luz naquele momento, como se o sol de inverno tivesse decidido brilhar especialmente para eles. Gabriel abraçou Helena por trás e ela permitiu-se pela primeira vez relaxar completamente em seus braços. Então, Beatriz disse, observando os dois com um sorriso, quando vamos conhecer Marina? O que nenhum deles sabia era que Marina já havia tomado sua própria decisão. Em seu quarto na Suíça, uma passagem de avião para São Paulo brilhava na tela de seu computador, junto com uma carta que ela estava escrevendo. Querido pai, algumas histórias precisam de jovens corações para ajudá-las a florescer. O aeroporto de Guarulhos estava particularmente movimentado naquela manhã de sábado. Helena ajeitou nervosamente a gola de seu casaco azul marinho enquanto observava o painel de chegadas internacionais. O voo de Zurique havia acabado de pousar e seu coração batia num ritmo descompassado, que nada tinha a ver com o café forte que tomara mais cedo. Gabriel estava ao seu lado, mais pálido que o normal, suas mãos inquietas, brincando com as chaves do carro. Beatriz, que havia insistido em vir apesar do cansaço do tratamento, sorria serenamente de sua cadeira de rodas, como se soubesse algo que os outros ainda não haviam percebido. Ela vai nos odiar, Helena murmurou, mais para si mesma que para os outros. Marina, Beatriz riu suavemente. Mãe, você ainda não percebeu? Ela planejou tudo isso. Gabriel assentiu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Nossa filha sempre foi assim, imprevisível, comprar uma passagem e vir, sozinha, sem esperar pela mãe. Como você. Helena não pôde deixar de observar, lembrando-se de como ele havia aparecido em São Paulo sem aviso, semanas atrás. O burburinho no saguão aumentou quando as portas do desembarque internacional se abriram. Passageiros cansados começaram a emergir, arrastando malas e carregando sonhos e histórias de outras terras. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem quando avistou uma adolescente de cabelos castanhos e olhos impossivelmente verdes, carregando apenas uma mochila e um olhar determinado que ela conhecia bem. Pai. Marina correu na direção deles, jogando-se nos braços de Gabriel com uma força que o fez cambalear. Quando se afastou, seus olhos, tão parecidos com os do pai, pousaram em Helena e então em Beatriz. Então, ela disse, um sorriso maroto brincando em seus lábios. Vocês são a família que meu pai tentou esconder de mim? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada cristalina de Beatriz. E você deve ser a adolescente rebelde que decidiu tomar as rédeas da situação. Marina sorriu de volta, um sorriso tão luminoso que parecia iluminar todo o saguão. Alguém precisava fazer alguma coisa. Papai sempre foi muito lento para tomar decisões importantes. Marina. Gabriel começou, mas sua filha o interrompeu com um abraço ainda mais forte. Não, pai, deixa eu falar.
Ela se voltou para Helena, seus olhos verdes suavizando-se. Sabe, desde que papai começou aquela fundação de cartas antigas, eu sempre soube que havia uma história por trás. Algo mais profundo que apenas um interesse acadêmico. E então, há algumas semanas, encontrei uma foto antiga numa caixa no escritório dele em Siena. Helena sentiu seu coração parar. Sabia exatamente de qual foto Marina estava falando. Aquela do dia em que Beatriz nasceu, com Gabriel observando através da janela da gráfica. A senhora estava tão linda naquela foto, Marina continuou, sua voz suave. E o jeito como meu pai olhava para você, eu nunca tinha visto aquele olhar nos olhos dele antes. Beatriz estendeu a mão pegando a de Marina. Bem-vinda à família, pequena detetive. Foi nesse momento que um alvoroço se formou próximo às portas do desembarque. Lúcia, a ex-companheira de Gabriel, havia chegado, 3 dias antes do previsto, exatamente como Marina sabia que aconteceria. Marina, a voz de Lúcia cortou o ar como uma navalha. O que você pensa que está fazendo? A adolescente não, se abalou. Ao contrário, seu sorriso apenas aumentou. Olá, mamãe. Que coincidência nos encontrarmos aqui, não? Quase como se alguém tivesse planejado tudo. Helena observou, fascinada, enquanto Marina se colocava estrategicamente entre seus pais, como uma pequena diplomata gerenciando uma crise internacional. Lúcia, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, parecia dividida entre a raiva e a admiração pela astúcia da filha. Você manipulou isso tudo? Lúcia acusou, mas havia um tom de respeito em sua voz. Não, mamãe, Marina respondeu, calmamente. Só dei um empurrãozinho no destino. Papai merece ser feliz. A senhora também merece ser feliz, mas com alguém que realmente a ame, não apenas por obrigação ou costume. O saguão do aeroporto pareceu congelar por um momento. Helena sentiu a mão de Beatriz apertar a sua, enquanto Gabriel olhava para sua filha com uma mistura de orgulho e espanto. E quanto a você? Lúcia perguntou, sua voz mais suave agora. O que você quer em meio a tudo isso? Marina olhou para Beatriz na cadeira de rodas, depois para Helena e finalmente para seu pai. Quero uma família, uma de verdade, com todas as suas imperfeições e complicações, e acho que acabei de encontrar uma. Foi Beatriz quem quebrou a tensão do momento. Que tal todos irmos tomar um café? Acho que temos muito o que conversar, e o café do aeroporto é surpreendentemente bom. Para surpresa de todos, Lúcia foi a primeira a concordar. Sim, acho que devemos. Afinal, nossa filha não nos deu muita escolha, não é? Enquanto caminhavam, em direção à cafeteria, Helena sentiu Gabriel segurar sua mão discretamente. O toque era firme, seguro, como se dissesse que, não importa o que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Marina se aproximou dela, seus olhos verdes brilhando, com uma sabedoria além de seus anos. Sabe, Helena, posso te chamar assim por enquanto? Encontrei outra coisa no escritório do papai em Siena. Uma carta sua, de 1983, que nunca foi enviada. E uma frase nela me tocou profundamente. Se você tivesse coragem de falar, talvez eu tivesse coragem de ouvir. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. E você decidiu ter coragem por todos nós? Não, Marina sorriu, pegando também a mão de Beatriz na cadeira de rodas. Eu só decidi que já era hora de todas as cartas não enviadas finalmente encontrarem seus destinatários. O que nenhum deles sabia naquele momento era que aquele encontro no aeroporto era apenas o começo, que as semanas seguintes trariam desafios, lágrimas e risos, mas também uma certeza crescente de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de criar novas famílias, curar antigas feridas e, principalmente, escrever histórias mais bonitas do que qualquer carta poderia contar. O silêncio caiu sobre a varanda como um véu suave, enquanto ele abria a caixinha revelando um anel antigo, delicado, com uma única pérola cercada por pequenos diamantes. Este anel, ele explicou, sua voz tremendo levemente, pertenceu a minha avó. Ela me entregou pouco antes de falecer, dizendo que deveria dá-lo apenas à mulher que fizesse meu coração reconhecer seu verdadeiro lar. Helena. Ele fez uma pausa,
seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Demorei 40 anos para entender que este anel sempre foi seu. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. As luzes da varanda pareciam dançar, refletindo nas lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Beatriz e Marina estavam abraçadas, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Não estou pedindo apenas que seja minha esposa. Gabriel continuou, sua voz ganhando força. Estou pedindo que continuemos escrevendo nossa história juntos. Uma história que começou com um olhar através de uma janela e que agora tem páginas suficientes para preencher uma biblioteca inteira de amor. Helena olhou ao redor, para sua filha, agora saudável e radiante, para Marina, que havia trazido tanta luz para suas vidas, para todos os amigos que os apoiaram nessa jornada. Cada rosto refletia uma parte diferente dessa história extraordinária, que o destino havia tecido com tanto cuidado. Sim, ela respondeu, sua voz carregada de emoção. Sim para cada dia que perdemos. Sim para cada dia que nos espera. Sim para esta família que construímos juntos. Os aplausos e gritos de alegria ecoaram pela varanda, enquanto Gabriel colocava o anel em seu dedo. Beatriz foi a primeira a abraçá-los, seguida por Marina, que não conseguia conter as lágrimas de felicidade. Agora, Marina anunciou, enxugando os olhos, tenho um presente especial para vocês. Ela pegou um envelope da mesa e entregou a Helena e Gabriel. Abram juntos. Dentro do envelope havia 2 passagens para Siena e uma carta, escrita à mão com a caligrafia delicada de Marina. Para celebrarmos todos juntos no lugar onde esta história ganhou novo fôlego, com amor de suas filhas. Suas filhas. Helena olhou para Marina emocionada. Sim, a adolescente sorriu abraçando Beatriz, porque família é muito mais do que sangue, não é? É sobre escolhas, sobre amor, sobre o tempo que dedicamos uns aos outros. A noite avançou com música suave, risos e mais histórias compartilhadas. As cartas antigas estavam expostas na varanda, contando silenciosamente a saga de um amor que atravessou décadas. Entre elas, uma nova carta começava a ser escrita, não mais sobre esperas e silêncios, mas sobre recomeços e promessas cumpridas. Quando os últimos convidados se despediram, Helena e Gabriel permaneceram na varanda, observando as luzes da cidade. Beatriz e Marina haviam adormecido no sofá da sala, exaustas, mas felizes. Sabe, Helena disse suavemente, brincando com o anel em seu dedo. Acho que entendi algo sobre o tempo. O quê? Gabriel perguntou, abraçando-a por trás. Que ele não é nosso inimigo como pensei por tanto tempo. É nosso cúmplice, tecendo cada momento, cada espera, cada encontro e desencontro, até criar algo tão precioso que só pode ser chamado de destino. Gabriel beijou sua têmpora suavemente. E agora, o que o destino reserva para nós? Helena sorriu, olhando para suas filhas adormecidas através da porta de vidro. Agora é hora de vivermos cada página desta história que começamos a escrever juntos. Sem pressa, sem medo, apenas com a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra seu caminho. A noite abraçava São Paulo com sua luz dourada, enquanto dentro daquele apartamento, uma família construída pelo tempo e pelo amor descansava em paz. Na mesa da varanda, entre as cartas antigas, uma nova página começava a ser escrita. Não mais sobre esperas e silêncios, mas sobre a coragem de viver o amor em sua forma mais plena e verdadeira. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.